Agradeço e obrigado pela sua apresentação carinhosa. Eu fico muito feliz aí de poder conversar, né, da gente poder conversar sobre Jesus, sobre a doutrina espírita, né? Me sinto sempre muito acolhido aqui, né? São muitos colegas, muitos amigos, e vamos conversar, né? Como eu disse, vamos falar de Jesus, né? Alinhados aí, abertos a Ele, como também a essa espiritualidade amiga, né? Que no lar de cada um de nós aí, nos acolhe, né, nos apoia, e a gente com certeza vai sair dessa reunião hoje, como vai permanecer durante a reunião, né, sintonizados com eles, recebendo também esse carinho, né. Mas para a gente começar, né, para introduzir o nosso tema, há uma história, talvez alguns de vocês conheçam, né, ela é contada pelo Espírito Emmanuel, né, no prefácio de um livro do Espírito André Luiz, psicografado, né, por Chico Xavier. É um livro que se chama o sexto livro, né, da série Vida no Mundo Espiritual, o livro Libertação. E o Emmanuel conta para nós, nesse prefácio, né, ele traz uma lenda que é muito significativa para a gente entender a proposta de Jesus, de certa forma, né. Ele vai dizer para nós, e essa lenda é uma fábula, né, ou seja, tem os animais e os animais falam, e ele vai contar que havia no Antigo Egito, né, um palácio ricamente decorado, né, um palácio maravilhoso, e na região central desse palácio havia um aquário. Não um aquário nos moldes que a gente imagina hoje, né, nas paredes de vidro, não. Um aquário mais próximo de um chafariz, né, mais próximo de uma piscina de alvenaria, né. E nesse aquário, claro, né, como o nome indica, havia peixes. E todos esses peixes eram grandes, né, esfomeados e muito preguiçosos. Viviam ali só comendo as larvinhas, né, o lodo que crescia, bem ali tranquilos, bem cômodos, né. Mas havia entre eles apenas um peixe diferente. Era um peixe bem menorzinho e passava muita dificuldade ali, porque quando ele encontrava um alimento, né, e ia se alimentar, em geral chegava um peixe maior, dava um chega para lá nele e pegava, né, o alimento dele. Ou então quando ele ia buscar um abrigo, né, para descansar, né, logo chegava alguém e tomava o lugar dele, né. Então essa dificuldade pela qual ele passava fez com que ele tivesse que se esforçar por conhecer todo o aquário, né, os pontos mais ali obscuros, porque nesses locais ele conseguiria se alimentar, ele conseguiria se abrigar, né, então ele tinha uma vida ali realmente muito complicada, né, mas como nós colocamos aqui, era uma vida que o convidava ao esforço, e ele fazia isso. Até que um dia, ele passeando pelo aquário, tanto ele como os demais achavam que o mundo era aquilo ali, né, o universo era aquilo ali. Mas o peixe, esse peixinho vermelho, ele era vermelho, eu não falei para vocês. Ele nadando mais próximo ao fundo do aquário, ele encontrou uma grade. Ele nunca tinha visto aquilo. Uma gradezinha, né, colocada num orifício redondo. A gente sabe o que é, né? É o ralo. Mas ele não sabia, não. Ele não sabia, não. Aí ele olhou aquela gradezinha e ele viu que havia, claro, água além daquela grade, né? Fora do aquário. E ele, né, resolveu se esforçar, ele queria conhecer algo novo, algo melhor, algo diferente, né? Ele resolveu se esforçar, ele se espremeu na grade e atravessou. E caiu ali no cano, mas ele não sabia nada disso, não sabia onde estava, né? Mas ele foi nadando, né, pelo cano, e saiu no córrego, e depois no rio, e acabou chegando no oceano, né? Eu vou resumir a história, tá? Algumas coisas eu não vou colocar, não. Mas ele no oceano, ele descobriu, ele percebeu que aquele aquário era uma parte muito pequena do mundo. Né, que havia, na verdade, um universo infinito em torno daquele aquário. Né? E no oceano ele encontrou alimento farto, ele encontrou... Aí, olha só, e lá ele encontrou outros peixes como ele também, né? No oceano, ele ficou muito feliz lá. Ele viu que o esforço valeu a pena. Só que ele pensou o seguinte, olha a caridade aí, poxa, os meus companheiros, os outros peixes, eles não sabem disso aqui. Eu tenho que voltar, eu tenho que explicar isso para eles, porque eu não posso guardar essa informação para mim. E ele fez. Né? Então fez todo aquele caminho de volta, deve ter sido difícil, né? Encontrar ali o trajeto, mas voltou. E quando ele chegou na grade, ele passou bem mais fácil assim, né? Facilmente ele atravessou, não precisou nem se espremer. E chegou no aquário,
né? Aí ele foi procurar os peixes, os grandões, bem maiores que ele, né? E quando ele viu um grupo, ele chegou e falou assim, pessoal, voltei. E eles olharam para ele com uma cara estranha, sabe por quê, gente? Porque eles não tinham percebido que ele tinha saído. E ele ficou um bom tempo fora, não tinham nem percebido, né? E aí ele começa a falar, pessoal, olha só, eu encontrei um caminho, entendeu? A porta é estreita, mas ó, eu enfrentei a porta, ultrapassei aquela porta e encontrei um lugar muito melhor do que esse aqui. Muito mais seguro, muito mais farto, onde eu fiquei muito mais feliz, e vocês têm que ir para lá também. E o pessoal riu dele, debochou, né? Que é isso, só existe esse aquário aqui, rapaz, aqui não tem nada além disso aqui, não. O aquário é o nosso mundo, é o nosso universo. E o peixinho insistiu, né? E levou o rei dos peixes junto, mostrou para eles, olha, não, olha aqui, ó, é essa grade aqui. E aí um deles botou a barbatana assim, falei, ó, nem a barbatana passa. Aí ele falou, ó, mas vocês vão ter que se esforçar um pouco, né? A porta larga, agora eu estou colocando umas coisas minhas aqui, que na verdade são de Jesus, né? A porta larga é fácil, agora a porta tem que ter esforço, mas vale a pena, pessoal, vale a pena. E aí uns queriam prender o peixinho, outros achavam que ele estava louco, né? E ninguém levou a sério. E o que ele fez então, gente? Respeitou o livre-arbítrio daqueles peixes, deixou a mensagem e voltou para o oceano, né? Mas o tempo passou e veio uma seca muito forte naquela região, em determinada época, e a água do lago começou a secar, né? E foi secando, do lago não, da aquário. E foi secando, até que todos aqueles peixes que ficaram lá pereceram, né? Aí termina a fábula, né? Que o Emmanuel nos conta essa história, segundo ele, egípcia, antiga, né? Mas que tem para nós é um significado muito interessante. Porque a gente, no nosso mundo aqui, no nosso aquário, né? A gente recebe muitas vezes esses peixinhos que vêm nos lembrar que há um outro mundo, além deste. Nós recebemos há um tempo aí o maior de todos esses peixinhos, né? Que é Jesus. Então ele veio até nós, ele que percorreu, né? Todo esse trajeto em outras épocas, né? Em outro momento, em outros orbes. Percorreu todo esse trajeto, né? Mas escolheu estar entre nós fisicamente, não precisava. Para sua própria evolução não precisava, né? Mas por amor esteve conosco fisicamente, né? E para quê? Para mostrar como é que faz, né? Para mostrar como é que faz. Como que atravessa essa porta estreita? Ó, pessoal, é assim. E aí ele ia e fazia. E aí diante de uma outra situação ele ia, agia, né? E depois, ótimo, né? Que isso tudo foi sendo anotado, pelo menos grande parte, né? Ficou anotado e chegou até nós hoje, né? Para que a gente possa também se espelhar, se esforçar, né? Para atravessar essa gradezinha apertada, né? Porque a gente sabe que do outro lado a gente pode ser muito mais feliz, né? Ou com o entendimento, melhor dizendo, de que há esse universo, né? De que esse nosso aquário aqui é apenas uma etapa, né? A nossa compreensão perante as dificuldades da vida, né, perante as nossas próprias imperfeições, perante as tentações, vamos falar delas aqui, né, que nos aparecem, nós ficamos muito mais fortes. Essa é a proposta dessa história, né, que ela é muito interessante, ela é muito rica, dá para explorar ela também de outras formas, né, mas enfim, esse tema é interessante, né, que a gente colocou aqui, as 3 tentações, e às vezes quando eu falo para a pessoa que convida, né, a pessoa fica curiosa, mas me fala aqui, quais são as 3 tentações? As pessoas me perguntam, né? Mas é porque realmente acabou que não foi de propósito, mas depois eu percebi que esse título, que esse tema, esse slogan, né, foi interessante, né? Que as pessoas ficaram curiosas, né? Então, valeu a pena. Mas vocês vão se lembrar, vocês vão entender por que o título é esse, né? Porque, na verdade, ele se refere a uma passagem famosa, né? Em que Jesus, segundo os evangelhos, é tentado pelo diabo. Aí talvez alguns já se lembrem. Ela é bem famosa, né? Ela não é muito explorada, normalmente em textos espíritas, nas exposições espíritas, não, mas ela é muito famosa, muito conhecida, né? Então, eu vou ler para vocês, para a gente relembrar, né? Então, essas tentações, né, a gente vai trabalhar, são essas tentações que, segundo o texto, vamos ver que o negócio é mais amplo, né? Que, segundo o texto, são ali colocadas para Jesus, e Jesus vai vencê-las, né? Mas olha só, vamos ler aqui, vamos ler para a gente relembrar. Esse trecho, ele está em Mateus, capítulo 4, tá? Os primeiros versículos, e também em Lucas, no capítulo 4. Tá? Em Marcos, há apenas uma referência em 2 versículos,
né? E em Mateus e em Lucas, a passagem é muito, muito semelhante, né? Só uma inversão na sequência lá, mas é muito parecida. E aí eu escolhi Mateus, né? Para a gente poder trabalhar. Tá bom? Então, ó, Mateus 4 são os primeiros 11 versículos. Eu vou pedir atenção de vocês, eu vou fazer uma leitura aqui, ó. E o que o evangelista diz para nós, ó? Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Essa é a passagem que nós vamos analisar, né? E aí vocês percebem que há 3 episódios, há 3 momentos em que o diabo, como nos informa o texto, né, ele tenta, vamos dizer assim, né, Jesus. Mas olha que coisa interessante. A gente vai ver que nessa história só há 2 personagens, né, ou 2 personagens. Jesus e o diabo, né, não tem mais ninguém aí. Só que a gente vê um Jesus aí, e eu acredito que talvez, aqueles que talvez nunca tenham ouvido essa passagem, ou que nunca meditaram sobre ela, né, a gente vê Jesus numa situação um pouco estranha, pelo menos a partir do nosso ponto de vista sobre Jesus, né? Porque se nós entendemos Jesus, como nós colocamos no início, né? Como esse espírito aí, mais evoluído que passou pela Terra e que permanece conosco, claro, cuida de nós, muito governador espiritual, né, do planeta, que esse grande espírito, né, estando entre nós, foi sujeito a tentações. Nem mais. Esse diabo, nós vamos falar do diabo daqui a pouquinho, esse diabo pegava Jesus e levava para um lado e levava para o outro, né? E oferecia isso e oferecia aquilo. A gente fica se perguntando, gente, mas o nosso Jesus não se enquadra muito bem nessa história, né? Então, claro, é um primeiro incômodo que a gente tem, mas nós vamos ver, vamos chegar lá, né? Porque é interessante, compreender Jesus é um desafio que não é só para nós espíritas hoje, né? É um desafio para a humanidade desde o início, desde o momento da presença de Jesus fisicamente entre nós, né? E logo a gente vai observar que aqueles que começaram a escrever sobre ele, né? Os textos que vão compor o Novo Testamento, ali a gente vê, claro, um Jesus que é apresentado sim como um homem, né? Um ser humano, né? Vamos dizer assim, encarnado, que vive na Terra, mas um Jesus que é principalmente apresentado vamos dizer assim, na sua versão de espírito, vamos dizer assim, né, iluminado que é. Né? É muito mais valorizado o Jesus enquanto Cristo, vamos dizer assim, né, o Jesus espiritual, do que o Jesus histórico, do que o Jesus, né, vamos dizer assim, enquanto homem, né, que andou pela terra. E isso passou pelos tempos, né? Essa ideia que chegou, inclusive, a colocar Jesus como o próprio Deus, né? Chegou a identificá-lo com o próprio Deus, a olhar para ele, como para o texto bíblico, de uma forma, vamos dizer assim, muito diferente da forma como nós espíritas olhamos. Até que chegou uma época, gente, a época que a gente vai dizer aí do iluminismo, né, em que muitas coisas, né, muitas das nossas crenças, as nossas posições, elas começaram a ser questionadas, corretamente, porque o questionamento é importante, o questionamento que faz a gente crescer. Inclusive, a religião começou a ser questionada nas suas bases. Será que esses textos bíblicos, será que eles trazem a verdade? Será que esse tal de Jesus realmente existiu? Então, esse tipo de questão começou a ser feito.
pessoas começaram a pensar mais sobre o texto. Né? E o interessante é que na época de Kardec, a gente vai encontrar também esse tipo de reflexão. E Kardec teve contato com ela. Tem um autor, e isso é registrado no livro Obras Póstumas, lá na segunda parte dele, quando a gente vê aquela espécie de diário resumido, né, que Kardec apresenta dos trabalhos dele. E lá na Kardec ele vai fazer uma pergunta ao espírito Erasto, né? Mas antes, né, vai perguntar sobre o quê? Acabou que eu pulei essa parte, né? Havia um autor, né, um ex-seminarista, né, um teólogo aí, grande conhecedor das escrituras, né, o Ernest Renan, francês também, como Kardec, que publicou um livro, né, seguindo essa onda de questionamentos, né, chamado Vida de Jesus. E nesse livro, Renan, ele apresenta, claro, elogios, apresenta um Jesus extraordinário, como é, mas nega todo o caráter espiritual da vida de Jesus. Para esse Ernest Renan, né, todos os milagres seriam invenções, tudo que se diz de Jesus, essa parte espiritual, tudo isso seria invenção ou mal entendido, né? Nada disso existiria. Mas Jesus sim, havia sido homem extraordinário. E Kardec leu isso, e ele foi incomodado. E aí sim, aí chega a parte que eu estava, né? Aí ele vai perguntar para o Erasto. Perguntar ao Erasto, será que esse livro aí não vai abalar o clero, né? Não vai abalar a igreja, né? E o Erasto vai dizer para ele, olha, sim, vai abalar. Né? E vai dizer mais, olha, o Ernest Renan, claro, ele não pensa como nós, né? Ele não é um espiritualista como nós, né? Isso o espírito Erasto vai dizer a Kardec. Mas ele faz parte desse grupo de espíritos demolidores, olha que interessante, que vem realmente questionar as bases da nossa sociedade atual, propor a derrubada de ideias eventualmente equivocadas, para aplanar o terreno para novas ideias. Como uma delas, a própria proposta espírita, né? De entendimento da religião, de entendimento da figura de Jesus. Porque a doutrina espírita se entende, sim, claro, Jesus como um ser humano que viveu entre nós, que andou, né, entre nós, que trouxe a sua mensagem, né? É claro que isso é real. Mas há um Jesus espírito, né? Esse Jesus elevado, esse Jesus governador espiritual, né? Que estava ali naquele corpo físico. Isso é muito interessante. Né? Agora, não, e aí a gente entra agora no nosso entendimento de Jesus, né? Não Deus, não o próprio Deus, não. Um espírito como nós, criado como nós, mas como nós dissemos, né? Que já passou por esse processo no qual nós estamos inseridos. Já superou isso. Daí está nessa posição de mestre, né? De professor. Há uma questão muito interessante no Livro dos Espíritos, né? Que é a questão 625, e ali Allan Kardec pergunta o seguinte, olha, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E ele não sabe a resposta. Né? E os Espíritos vão dizer a Kardec, olha, Jesus. Mas essas duas palavrinhas que aparecem na pergunta são muito interessantes para a gente entender Jesus. Entendê-lo como guia, como nós estamos falando aqui, como mestre, como aquele que sabe o caminho, então ele pode nos conduzir. Mas não no sentido de que nos carrega, mas no sentido de que nos aponta a direção. Vocês se lembram do peixinho na grade? O peixinho não podia empurrar os peixes pela grade. Ele só podia convidar. Percebe? O livre-arbítrio. Quando Jesus vai convidar, por exemplo, Pedro, e vai apontar para ele, olha, joga a rede ali. E vai apontar para ele, olha, joga lá. É o que Jesus faz com a gente, sabe? Aponta a direção, nos conduz, nos guia. Está nessa posição, porque já venceu esse processo. Da mesma forma, é modelo. Olha que interessante. Ele se coloca enquanto modelo, mas enquanto modelo se torna, então, se é um modelo para nós, né? Isso tudo se torna um convite para que a gente o siga, para que a gente caminhe na direção que ele aponta, percebe? Mas, mais uma vez, é um convite, é livre-arbítrio, é liberdade. Né? É o convite que Jesus nos faz. Ou seja, Jesus para nós, né? Para nós espíritos, se é igual a nós, né? Claro, já está num estágio mais avançado. E aí a gente volta à pergunta, né? Será que esse Jesus que nós compreendemos, né, dessa forma, será que ele estaria na posição de sofrer tentações, de ser conduzido de um lado para o outro? Né? Fica a pergunta aí. Vamos chegar nela, vamos chegar na resposta. Agora, vamos falar um pouco da outra personagem, né? Do diabo. Quem pode dizer, nossa, não vamos falar do diabo. É interessante como essa própria palavra, muitas vezes, como nós já vivemos muitas vezes com medo dessa palavra, talvez até nessa vida mesmo, como que essa palavra ainda tem um peso para nós, né?
a palavra diabo. E o diabo está na história. É ele que é esse ser ali, né, super poderoso, que pega Jesus e tenta Jesus, e leva Jesus para o templo, leva Jesus para o monte, né? Vai lá em Jesus, vai lá no deserto. E a gente se pergunta, né? Mas como, quem que é esse diabo aí, né? Pois é, gente, para nós espíritas, essa figura não existe. Isso tem que ficar claro. Não existe o diabo enquanto um ser criado por Deus para fazer o mal. Como as tradições cristãs em geral, como também judaicas, como também islâmicas, entendem. Então, são seres criados, segundo essas ideias, não é a nossa ideia, né? São seres criados para disputar as almas com Deus. Unicamente com o objetivo de conduzir as pessoas ao sofrimento, ao inferno, ao que seja, né? E a gente fica se perguntando, porque se são pessoas criadas por Deus para fazer o mal eternamente, são pessoas condenadas por Deus eternamente a serem infelizes. Aí a gente se pergunta, né? Esse nosso Deus de misericórdia, esse nosso Deus de bondade infinita, se nós entendemos Deus assim, né, seria capaz de criar seres para a infelicidade eterna? Para o mal eterno? Porque essa é a consequência, né? Mal e infelicidade são coisas muito ligadas. E a gente conclui que não. Né? Mas alguns podem dizer assim, não, mas há sim. Há aqueles espíritos, né? Pois é, gente. No mesmo livro Libertação que nós citamos, o Espírito André Luiz pelo Chico Xavier, primeiro capítulo é uma discussão muito interessante sobre o mal. E se eu não me engano, é neste capítulo que André Luiz vai ser esclarecido que os demônios, né, lá ele vai usar a palavra demônio, que os demônios somos nós mesmos. Encarnados ou desencarnados. Somos nós quando decidimos agir enquanto adversários. Porque olha que interessante, eu não comentei aqui, né? Mas essa palavra diabo, né, a palavra que vem do grego, né, ela significa adversário, como também Satanás e Satã, né? Uma delas no hebraico, a outra no aramaico, também significam isso. Aquele que se opõe, aquele que está contra, o adversário. Né? Nesse sentido, sim, o diabo existe. Somos nós. Quando nos colocamos nessa situação. Mais uma vez, é nosso livre-arbítrio. Né? Eu digo a vocês, porque as pessoas podem pensar assim, são os espíritos obsessores, também, mas somos nós encarnados também, quando nos colocamos nessa posição. E sabe por que eu estou chamando a atenção para esse quando? Estou colocando essa palavrinha quando? Porque essa posição nunca é eterna. Nunca é para sempre. Percebem? Não existe o diabo no sentido de alguém, como eu disse, né? Que vai ser para sempre mal, não. Todos nós, todos os espíritos, né, vão encontrar a luz, né, no sentido, vão amadurecer, vão se tornar moralmente saudáveis, todos nós. Isso é fantástico do ponto de vista espírita, né, porque enxerga que não há condenação. Né? Então a gente imagina, mas aquela pessoa é muito má. Sim, nessa vida pode estar nesse caminho. Né, mas vai chegar um momento em que ela vai aprender, vai perceber isso. Então, isso é muito interessante, né? A gente imaginar que não há penas eternas, não há esse afastamento eterno, né? De alguém que não cumpriu as leis de Deus ou que se equivocou nesse ou naquele ponto. E aí a gente chega a uma outra dúvida, mas peraí, Daniel, mas tem Jesus ali, você já falou que Jesus não é desse jeito. Você já falou que o diabo não é desse jeito. Ué, então essa história é falsa. Isso é mentira. Mas está escrito na Bíblia. E aí a gente vai agora para uma chave de leitura, que o Espiritismo não é uma chave de leitura, né? Como Kardec vai nos dizer na introdução do Livro dos Espíritos, né? Nós vamos agora nos lembrar, e a gente se esquece disso às vezes, da forma como nós lemos o texto bíblico. Eu repito, não é da forma como boa parte dos religiosos leem. Não é. É claro que essa leitura mais aberta, né, que eu vou relembrar vocês aqui, ela existe também entre os católicos. Ela existe também entre evangélicos, ainda que em parcelas menores, mas ela existe. E há um bom tempo. Né? E que leitura é essa, gente? É uma leitura desapegada do texto. Desapegada da letra. Não é uma leitura literal. É uma letra que admite sentidos para além do que a gente está lendo. É uma lei que admite problemas de tradução. Uma leitura, desculpa, que admite problemas de tradução. Como Kardec vai nos mostrar em vários capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Né, notadamente capítulo 4, né, necessário nascer de novo, e o capítulo 23, estranha moral, quem lê, Kardec vai comentar vários, vamos dizer assim, várias passagens aparentemente polêmicas de Jesus, como essa é uma passagem polêmica, né, apesar de não estar comentada lá. Então isso é importante a gente refletir. Né, e outra coisa,
Eu vou dar exemplos aqui, tá? Daqui a pouquinho. A gente tem a mesma liberdade de questionar a veracidade de certos relatos bíblicos. Claro, baseado em raciocínio. Não vale tudo. Não é porque eu quero, porque eu não quero. Não, mas raciocinando, pensando, associando. Né? Então a gente identifica mesmo o problema de redação. Talvez aquilo que está escrito ali não tenha sido exatamente aquilo ali. Talvez haja um erro ali. Isso para nós não é problema. Percebe? Não é um problema para nós isso. Vou dar 2 exemplos para vocês aqui, ó. Olha que interessante, depois vocês confiram. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, né, a fé remove montanhas, há uma passagem que Allan Kardec escolhe para constar do capítulo, que é a passagem da figueira estéril. Vou relembrar vocês. Essa passagem diz o seguinte, que Jesus, ele estava caminhando com os discípulos em determinado momento, e ele sentiu fome. Aí ele olhou, viu uma árvore, viu uma figueira. E não era época de figo, não, mas ele pensou, poxa, eu vou lá, né? Quem sabe? Tem um figo lá, tô com fome. Aí Jesus foi. Quando ele chegou na árvore, não tinha figo. E o que Jesus disse? Ficou bravo. Que não nasça mais figo de ti. E foi embora. Aí, tempo depois, Jesus voltou com os discípulos ali, e aí um dos discípulos perguntou para ele, disse a ele, olha, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou, morreu. E aí Jesus, a partir disso, traz um ensinamento importante sobre a fé. Né? Enfim, a gente lê esse trecho aí, e aí eu pergunto a vocês, tá falando ali que é parábola? Não. É igual isso que nós vemos das tentações aqui, tá falando que aconteceu isso. Mas aí agora sim eu pergunto a vocês, o nosso Jesus, vocês conseguem imaginar Jesus amaldiçoando a árvore? Vocês imaginam os ambientalistas vendo isso aí, né? Vocês imaginam Jesus amaldiçoando um ser vivo para que ele morra? Porque ficou bravo porque não tinha figo? Vocês conseguem imaginar esse Jesus? Não dá, né? Pois é. Sabe o que Kardec faz? Sabe qual que é o título que Kardec dá a esse trecho, que quando ele vai comentar essa passagem lá no Evangelho? Parábola da figueira estéril. Mas eu falei para vocês, mas não é parábola, no texto não está parábola, falando que Jesus foi lá e fez aquilo ali. Mas para Kardec é parábola. E ele nem se preocupa em explicar, não, ele só põe o título lá, e aí eu digo a vocês, o texto perdeu importância por causa disso? Não. Tanto que Kardec vai analisar a lição sobre fé que Jesus dá em cima daquilo ali. Aí vocês vão perguntar, mas por que ali não está escrito, na Bíblia não está escrito que é parábola? Não sei. Percebe como a gente pode admitir o erro? O que a gente não admite, gente, é algo que fuja da essência da proposta cristã. Isso a gente não admite. Né? Vou dar um exemplo aqui. Agora, aquela questão de Jesus expulsando os vendilhões do templo. Né? A gente consegue imaginar Jesus batendo nas pessoas? Não. Não está falando isso ali também, não. Né? Mas algumas pessoas entendem assim. Não, gente. Não conseguimos imaginar. Mas por que está escrito assim? Não sabemos. Né? E aí a gente chega, na verdade, o nosso segundo exemplo é justamente esse trecho que nós estamos analisando. Como eu comentei com vocês, ele não é analisado por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, não. Ele é analisado em outra obra. Na obra A Gênese, que é a quinta obra, a última obra, né, de Kardec, da codificação espírita. Há um capítulo na Gênese fantástico, fantástico. Para a gente, inclusive, ver esse exercício que Kardec faz de leitura bíblica, tá? Que é o capítulo 15, em que Kardec vai comentar os milagres do Evangelho. É o título do capítulo esse, né? Vai comentar os milagres. E o que a gente vai ver ali? Em todos os milagres ou fatos extraordinários associados a Jesus, Kardec coloca ali hipóteses de possibilidade de explicação. Sabe? Claro que ele vai usar os argumentos espíritas, claro, porque a mediunidade, o animismo estão na raiz do entendimento de muitos desses ditos, entre aspas, aí, milagres. Né? Como muitas vezes ele vai questionar mesmo a narrativa, o texto. Ele vai pensar, poxa, será que isso aconteceu mesmo? Pode ser que não tenha sido assim, mas os discípulos entenderam, alguém entendeu, alguém errou. Percebe? O que Kardec faz? E são hipóteses, são posições, ele não bate o martelo, ele não fala, ó, isso aqui não foi milagre, isso aqui... Não, ele coloca hipóteses. Porque ele está desapegado disso, ele está preocupado com a essência moral, com a proposta ética de Jesus. Isso é o mais importante do texto. Isso não pode faltar. E no item 53 deste capítulo 15, Kardec vai discutir esta passagem aqui.
E ele vai dizer com toda tranquilidade, essa é mais uma das parábolas que Jesus nos contou e que foram mal compreendidas. Ele até vai citar, vai colocar lá uma psicografia assinada pelo Espírito João Evangelista, né? Em que o Espírito vai dizer o seguinte para nós, olha, gente, na verdade, não é Jesus que está sendo tentado ali. Quem que está sendo tentado ali, gente? Somos nós. Ah, mas por que está escrito ali que é Jesus? Não sei. Não sabemos. Percebe? Agora, quem está sujeito a essas três tentações, nós vamos ver agora aqui, somos nós mesmos. Aquilo é uma parábola. Mas na Bíblia está escrito que é parábola? Não está. Mas é a leitura que nós podemos fazer. E por isso o texto perde importância. Ah, então vamos jogar esse texto fora. Claro que não. Porque é no simbolismo, no ensinamento desse texto que a gente vai se apegar. Que isso é importante. E se somos nós que somos tentados ali, o que a gente pode tirar de aprendizado dali? A gente quer vencer essas tentações, não é? A gente quer vencer as dificuldades. Então vamos aprender com o texto. Então isso é importante. Tá? E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou reler só os três, eu vou dividir em 3 partes, claro. E aí eu vou reler cada uma das tentações e a gente vai comentar, claro, baseado na obra de Kardec, na obra dos outros espíritos, nós vamos citando aqui, né, entendimentos, nós vamos tentar colocar aqui, né, entendimentos que a gente pode tirar, né, de proposta moral, proposta ética cristã, desses trechos, ok? Então vamos lá, vamos reler o primeiro deles, que é a introdução, o início, e a primeira tentação, vamos dizer assim, né? E aqui, gente, ó, nós já sabemos que não é Jesus, né, que somos nós, mas eu vou ler como está no texto, tá bom? Então vamos lá, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. E já essa primeira frase era complicada, porque o que quer dizer ser conduzido pelo Espírito, né? Em Lucas, por exemplo, vai estar pelo Espírito Santo, vai ter essa pequena diferença, né? Mas enfim, isso nós não vamos nos deter, não. Ó, mas então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, olha essa palavrinha, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ah, claro, né? E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, Jesus, né, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, essa é a primeira cena aqui da nossa história, né? Então, o que a gente observa? A gente olha que coisa interessante. Essa primeira, a palavrinha que eu destaquei, deserto, né? O deserto, ele fazia parte da vida e também dos textos, né? Dos judeus daquela época. O deserto é um simbolismo muito interessante, que já aparece no Êxodo, né? No episódio que vocês conhecem, né? Na fuga de Moisés com os hebreus do Egito. Olha que interessante, eles fogem da escravidão em direção do quê? Da terra prometida. E aí, nesse meio termo, eles andam pelo deserto 40 anos, olha o 40 de novo, né? Eles andam 40 anos pelo deserto. E nessa caminhada difícil, né? Não é caminhada fácil. Muitas vezes eles querem desistir, muitas vezes eles se arrependem, muitas vezes eles têm medo, muitas vezes eles erram o caminho. Mas chegam no destino no final. E vocês percebem como é que isso tem a ver com a nossa própria ideia de evolução? É o nosso caminho saindo da escravidão da matéria, da escravidão das sensações, em direção a essa terra prometida, que é a felicidade, que é o reino dos céus, que é a salvação, né, a vida eterna, o nome que a gente queira dar. E nesse nosso próprio caminho evolutivo, muitas vezes a gente desanima, muitas vezes a gente cai, muitas vezes a gente erra. Na verdade, isso faz parte do processo evolutivo. Mas a gente vai chegar lá. E o que acontece? Olha que interessante. Vamos puxar para a gente agora. Olha só, quando a gente faz jejum de comida mesmo, tá? Não estou nem fazendo simbolismo aqui, não. Jejum de comida. O que a gente sente durante esse jejum? Pensem um pouquinho aí. A gente sente o quê? Fome. Imagina depois de 40 dias e 40 noites, né? Sente muita fome. Se é que a gente vai sobreviver, né? A gente sente muita fome. Agora, nesse nosso trajeto pelo deserto aí, que é justamente o nosso processo evolutivo, a gente se colocar numa posição de que quer vencer as próprias dificuldades, não é muito parecido com fazer um jejum? Então, se eu tenho uma dificuldade na minha vida, eu quero vencer aquilo.
tanto moral ou material, eu não quero mais fazer aquilo. Eu não quero mais cair naquela tentação. Como a gente diz lá no versículo do Pai Nosso, né? Não quero mais cair naquela tentação. O que a gente está fazendo? Está fazendo um jejum. Eu quero muito fazer aquilo, mas eu não vou fazer. Sabe? Isso quando a gente quer fazer o jejum, né? Porque muita gente fica um tempão sem querer. Mas a gente quer. Então eu quero. Agora, gente, quanto mais tempo, enquanto eu não supero aquela dificuldade, quanto mais tempo eu fico sem fazer, o que eu sinto? Quanto mais eu sinto o quê? Vontade de fazer. Isso é a fome. Essa é a fome. Eu não quero mais errar, mas aquilo ainda me dá prazer. Isso faz parte da nossa vida. Tá, gente? Eu não estou falando nem, né, porque a gente sempre pensa assim, o cigarro. Não, inclui os vícios materiais também. Mas principalmente os vícios morais. Olha, eu não quero mais sentir ódio. Olha, eu não quero mais sentir inveja. Percebe? Isso tudo faz parte do nosso processo evolutivo. Mas a gente sente ainda, a gente cai. Porque uma das coisas que o Espírito João Evangelista vai nos dizer lá no item 53 do capítulo 15 da Gênesis é isso. Esse texto nos mostra, acima de tudo, que nós somos falíveis. Nós, enquanto espíritos em processo evolutivo, somos falíveis, nós podemos cair. Nós temos que lutar para não cair. Mas por quê? Porque quando caímos, sofremos. E a proposta de Jesus é uma proposta de felicidade. Percebe? Não é porque eu tenho um compromisso em seguir isso. Não. É muito prática a proposta de Jesus, é muito prática. Faça o bem, você vai ser feliz. Renda-se às sensações, aos prazeres materiais, né? Ou às suas dificuldades, e você vai sofrer. Entendeu? Não é nenhuma ameaça, olha, eu vou te fazer sofrer. Não, é natural. Está na nossa consciência, as leis de Deus, né? Questão 621, faz parte da nossa vida. Mas nós temos que lutar. Agora, se eu me proponho a fazer o jejum, eu vou sentir fome. E aí é nessa hora que vem a tentação. Aí é o diabo no sentido simbólico agora, tá, gente? Simbólico. Porque por mais que a gente olhe para isso e às vezes pense assim, mas podem ser os espíritos maus me influenciando. Pode! Mas quem abre a porta é a gente. O grande diabo simbólico, mais uma vez, está dentro da gente. É aí que está a questão. Né? E aí, olha só que interessante. Como é que essa tentação vem? Ela aparece no texto lá, né? Aparece o diabo para Jesus e fala assim, olha, transforma essas pedras em pães. Não dá para a gente entender perfeitamente o porquê que ele usa essa questão de transformar pedras em pães, mas dá para a gente entender o que ele quer dizer. Ele quer dizer o seguinte, caia na tentação, faça. Se está com fome, coma o pão. É isso que você quer fazer? E aí Jesus traz uma resposta interessante, né? Vai dizer a ele, essa parte é até mais famosa, né? Vai dizer o seguinte, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus chama atenção para quê aí? Que se a matéria é importante, claro, o pão é importante, o físico é importante, há algo que é mais importante. As preocupações espirituais, a preocupação em seguir as leis de Deus, pensando na nossa própria felicidade, gente. Repita, é isso que ele quer dizer aí. Né? Isso não está interessante, porque Jesus vai dizer assim, está escrito, de vez em quando o diabo vai dizer, está escrito, você se lembra? Sabe por que eles falam isso? Porque está escrito mesmo. Muitas das citações que um faz para o outro, elas estão lá no livro do Deuteronômio. Então ali, o que a gente vai ver aqui é um debate teológico. Né? Às vezes o diabo vai citar um texto bíblico, Jesus vai responder com outro. Jesus vai citar um. Então isso é muito interessante. Não é o nosso foco aqui, mas é interessante, né? Só para a gente entender por que está ali, está escrito. Né? Isso é importante. E chama a nossa atenção para a gente ver como é que a questão religiosa é uma questão de questionamento, de reflexão, né? Não é uma questão de, falou que é isso, eu vou fazer isso aqui. Não, é reflexão, é questionamento, que é muito, muito espiritismo, né? Espiritismo é muito isso aí. Então é fantástico. Olha como é que as coisas começam a fazer mais sentido. Olha como é que esse texto começa a nos ensinar. O texto não é desprezível, porque é uma parábola. Não. Talvez agora fique mais importante até, né? Porque quando eu olho para um texto como esse e fico perguntando, gente, mas que diabo é esse? Mas que Jesus é esse? Isso sim desvaloriza o texto, porque eu começo a perder respeito por ele. Porque as coisas são incoerentes. Agora, quando eu percebo que o objetivo do texto é uma reflexão, olha como é que as coisas mudam de figura. E isso, gente, é muito de leitura bíblica e espírita, é muito isso.
Sabe? É você tentar identificar a proposta que está por trás ali, a proposta ética. E às vezes a gente fica assim, mas será que eu tenho que viajar muito? Não, gente, às vezes é muito prático, sabe? Nesse caso aqui, é só a gente se colocar no lugar de Jesus que as coisas vão fazer sentido. Não precisa de um estudo profundo, um conhecimento, coisa. Não, não. Né? Já vai falando para nós o texto, né? Isso é muito interessante. Tá? Agora uma coisa importante também. Né? Nós vamos até focar isso na questão da última tentação, mas eu já adianto. Né? A proposta espírita, a proposta de Jesus, não é uma proposta contra a matéria. Tá, gente? Contra o corpo. Contra você buscar uma vida feliz na Terra, materialmente. Não é. Não é. Justamente é uma questão de prioridade. Tá bom? Mas vamos chegar lá. Olha, vamos para outra tentação aqui, ó. Que o diabo não é fácil, não. O que ele faz aqui, ó? Então o diabo transportou a cidade santa, Jerusalém aqui, né? E colocou-o sobre o pináculo do templo, o ponto mais alto do templo. E faz uma proposta bem estranha para Jesus aqui, que ele fala o seguinte, ó: se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, pula. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus. Também está escrito, olha o que está escrito aí, ó, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí acaba aqui esse trechinho. Então, olha que coisa interessante. O diabo vira e fala o seguinte, olha, se você tem fé em Deus mesmo, então erra. Porque Deus vai te salvar. E olha como é que esse pensamento religioso ele existe muito, esse pensamento meio mágico. Pula daqui que Deus vai te salvar. Ué, os anjos vão te proteger, você não tem fé? Você não é filho de Deus? Nós todos aqui somos filhos de Deus, né? Você não é filho de Deus, você não confia em Deus? Ué. A discussão que está aqui, gente, é sobre o comodismo que a gente se coloca às vezes. É uma questão, um questionamento sobre a fé. O que realmente é fé? Será que fé é ter realmente essa expectativa mágica? Ou essa expectativa de que, olha, nada vai me acontecer, eu posso fazer a besteira que for, porque Deus vai me salvar? Será que é assim, gente? Tem uma história que eu gosto muito, talvez você já tenha escutado, eu já vi várias versões dela, mas eu gosto dessa aqui, que é da enchente. A história é a seguinte, ó, uma família estava numa casa lá, né, e a cidade toda ali a água começou a subir, começou uma enchente na cidade. Aí quando a água estava no joelho, a família desse homem, né, que é o nosso personagem aqui, ele foi embora, falou, vamos embora que, né, a Defesa Civil está alertando a gente pra gente não se afogar e tal, né, e foi embora. E aí ele falou o seguinte, olha, eu não vou não, eu vou ficar aqui, eu tenho fé em Deus. Deus vai me salvar, Deus vai salvar a nossa casa, que é isso, vocês não têm fé. E o povo foi embora, deixou ele lá. Aí a água subiu mais, ele teve que subir na mesa dele, a água estava subindo, e aí foi um barco lá, aqueles botes de bombeiro, né, ô meu amigo, vem pra cá, rapaz, a água tá subindo, vai se afogar, perigoso. Ele, não, eu tenho fé em Deus. Que água vai subir o quê? A água vai descer, porque Deus vai me salvar. O barquinho foi embora, né? Fazer o quê? Aí a água foi subindo mais, aí esse nosso amigo já estava no telhado da casa, estava no telhado. E aí veio um helicóptero do corpo de bombeiros. Olha que chique o negócio. Veio um helicóptero, nunca andei de helicóptero, não sei vocês. Jogou aquela escadinha para ele. Vem, vamos te salvar, não sei o quê. Ele falou, não. Quem vai me salvar é Deus. Vocês podem ir embora. Isso aqui, essa água vai... É igual o Moisés abrindo o Mar Vermelho, né? Daqui a pouco Deus vem aqui e limpa esse negócio tudo aqui. E o que aconteceu, gente, com esse cara? Se afogou, desencarnou. Aí ele foi pro plano espiritual. Essa história que eu já ouvi, ela é meio católica. Então fala que ele foi pro céu. E aí, né? Mas vamos fazer uma adaptação espírita. Vamos fazer uma adaptação. Ele foi pro plano espiritual, né? Acordou lá e ele falou assim, gente, mas desencarnei. Mas olha, eu tive fé até o final. Vocês não me ajudaram. Fiquei lá na casa, subi na mesa, não fui no barco. Vocês não me ajudaram. Eu tive fé, eu confiei. Aí os espíritos disseram para ele, pois é, mas ó, primeiro nós mandamos um alerta. Você não saiu de casa. Depois nós mandamos um bote. Você não quis. Apelamos até para helicóptero. Para te salvar, você não quis. O que você queria que a gente fizesse? Olha que interessante. Parece uma história boa, mas olha como é que a gente às vezes se coloca nesse negócio, né? A gente acha que não tem que fazer nada. A gente acha que a ajuda é milagrosa, que vem, pá, resolver meu problema. Resolveu, acabou. Eu vou orar, eu vou lá no bezerro, eu vou orar, não vou fazer nada, eu vou só tomar passe. Gente, não é assim que funciona.
Percebe? A fé não é isso. A fé é a entrega, é a confiança em Deus, acompanhada da sua ação. Sabe? Você quer vencer, você quer melhorar, você quer se curar, você quer ser mais feliz. É importante que você haja. Não é importante, não. É só assim. Ah, mas e os espíritos não nos ajudam? Nos ajudam o tempo todo. A gente às vezes não percebe. Só que eles não nos carregam. Porque quando eu carrego alguém, eu não ensino a pessoa a andar. Percebe? Igual com criança pequena. Né? A gente quer ver logo nossos filhos andando. Tá engatinhando, eu quero ver andando. Por quê? Porque eu não aguento carregar no colo mais? Também. Né? Mas não só por isso. Porque a gente quer ver andando com as próprias pernas. E é isso que os espíritos amigos querem de nós. É isso que Jesus quer de nós. Sabe? Não que a gente espere mágicas, pule. Não, eu vou errar porque no final vai dar tudo certo. Não, não é assim que funciona. Ao mesmo tempo, e aí a fé é isso, né? A fé é a gente compreender, né, que o sofrimento, ele tem a causa, claro, tem causa em vidas passadas, tem causa nesta vida, mas ele é sempre uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade pedagógica, de aprendizado. Não é que a gente gosta de sofrer, mas quando o sofrimento vem, o que eu faço? Eu me revolto? Posso também, né? Mas não devo. Devo crescer com ele. A doutrina espírita vai nos mostrar isso. Sabe? Isso é confiar em Deus. Fazer a sua parte. E saber que, se as coisas não correrem tão bem no seu ponto de vista, né? Não correrem tão bem, aprenda com a situação que está sendo oferecida a você. Cresça com ela. Observe a oportunidade de vivenciar a tolerância, de rever seus próprios pontos de vista. Porque é sempre isso. Mas vamos para a última. Vamos para a última tentação aqui, ó. Achei. Versículo 8. Tá? Mateus 4, hein? Nós estamos lendo aqui. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviam. Olha que interessante aqui. Né? O que é oferecido a Jesus? A nós. Né? A glória, o poder, o destaque social. Muitas vezes não é esse convite que nos vem, às vezes, né? Em diferentes fases da nossa vida. O convite de viver o que é material. Vamos viver só para isso. Sirva a riqueza, sirva a mamon. Você se lembra da famosa frase de Jesus? Não se pode servir a Deus e a mamon. Que é riqueza, né, no hebraico? Não se pode servir a Deus e a riqueza. É uma referência ao que está escrito aqui também. Né? Porque olha o que ele diz. Só a Deus servirás. O que é servir, gente? Ainda mais na época de Jesus. O que era ser o servo? Ser o servo era ser uma espécie de escravo. É viver para o seu Senhor. É fazer o que o seu Senhor quer. Isso que é servir, percebe? Porque às vezes a gente confunde isso, aí vai naquela questão que eu falei que não é, de achar que a proposta cristã é contra a matéria. Não é. Sabe? Mas propõe a que a gente não sirva, não seja servo, escravo da matéria, mas sim escravo de Deus. Olha que interessante. Isso é entender que a matéria é útil. Senão a gente não reencarnava, né? Não precisava, ficava só lá. A reencarnação é útil, a matéria é útil. Só que devemos dar a ela o devido valor. Não priorizá-la, não viver para ela. Isso é o que a vida nos oferece. Alguém pode estar vendo assim e falar assim, mas nunca me ofereceram riqueza, né? Nunca me ofereceram riqueza. Gente, nós somos tentados com coisas nesse sentido o tempo todo. Não é no sentido de alguém virar para você assim, te ofereço $1 milhão. Não é nesse sentido. Mas o tempo todo na nossa vida nós temos oportunidades de priorizar a matéria, de ganhar um pouco ali, de se dar bem aqui, sabe? De ter um destaque ali. Essas coisas são válidas? São. Desde que não coloquemos as coisas espirituais abaixo delas. A preocupação ética abaixo delas. Qual é aquele exemplo que a gente fala assim, eu tenho uma chance de subir, de ser promovido no meu emprego, mas eu vou ter que fazer algo desonesto com aquele que é o meu concorrente. Se eu faço isso, o que eu estou fazendo?
Estou colocando a ética que Jesus nos propõe abaixo da minha preocupação material. Tá vendo como é que funciona? É isso aí. Agora, se eu coloco a ética acima da preocupação material, o que eu vou pensar? Olha, eu quero sim ser promovido. Eu vou trabalhar para ser promovido na minha empresa. Mas eu jamais vou prejudicar alguém para isso. Estão vendo? Alguém pode dizer assim, não, então certo, então é pedir demissão. Né? Para o outro ficar na... Não, não é nada disso, gente. Não tem isso. Essa autoflagelação não tem nada disso, sabe? Mas olhar para a matéria como um instrumento para que a gente faça o bem. Percebe? Isso é colocar a proposta de Jesus acima das preocupações materiais. Isso é servir a Deus e não a matéria. É essa a tentação, esse é o convite que nos é feito, que é feito a Jesus no nosso texto aqui. E a gente encerra com ele. Esse texto maravilhoso, que é o texto das tentações, aponta a nossa condição ainda de espíritos falíveis, mas não nos convida a entender isso como aquele tipo de perfil, de postura assim, eu sou assim mesmo. Não, é o seguinte, eu sou assim mesmo, quero mudar. Entendeu a diferença? Não é negar que você é, não. É o autoconhecimento. Poxa, peraí, não, eu sou uma pessoa invejosa. Eu sou. Mas não é eu sou assim mesmo. Não, eu sou assim mesmo. Mas eu quero ser diferente. Sabe por que eu quero ser diferente? Não é porque Jesus falou. Não é porque Deus está me olhando. Não. Porque eu sei. Como esse exemplo que eu estou dando, né? Como esse sentimento de inveja me faz sofrer. Eu sei. Ninguém tem que me falar isso. Eu sei. Por isso eu não quero continuar assim. Entende? Repito, dando um exemplo, tá? Serve como para coisas materiais, né? Outras dificuldades que estão dentro de nós. Então, é um convite à reflexão e à ação, com a consciência de que podemos falir, de que ainda somos falíveis, mas não queremos mais falir. Então, encerro por aqui, né? Não tem nenhum convite meu, tem este convite, né? Que Jesus nos faz por esse texto. Agradeço mais uma vez pelo convite, foi um prazer.